lá no versículo 24. Onde vai ser o almoço hoje, hein? Onde vai ser o peixinho hoje? A Adri fez uma cara que deve estar com o maior banquete lá, né, Adri? Tá pronto já, irmão? O almoço? Não? Tá pronto, eu sei. Você não quer convidar, você está com medo que alguém se ofereça para ir na sua casa. Acharam aí? João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Vou ler mais uma vez. Eu te garanto, quem ouve a minha palavra e acredita nela, e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai ser condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Coloca a tua mão aí sobre a palavra, vamos orar. Pai amado e querido, nós nos assentamos agora à tua mesa, Jesus. Nós queremos agora receber do teu alimento, do teu maná. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ser ensinados pela tua palavra, queremos ser constrangidos pela tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração para a tua palavra. Todo dia é um dia de recomeço na tua presença. Todo dia é um dia de aperfeiçoamento. Todo dia é um dia da gente olhar para a tua palavra como um espelho, Senhor. Tentando nos enxergar nela, vendo aquilo que nos falta, tentando buscar isso. Ô Espírito Santo, ministra o nosso coração, Senhor. Fala conosco, Jesus. O mundo hoje comemora a Páscoa, comemora a tua ressurreição, Senhor. Que o Senhor ministre também os nossos corações acerca do teu propósito para as nossas vidas, Jesus. Que cada coração aqui esteja aberto para receber, que todo coração endurecido, Pai amado, seja agora tateado pelo Senhor, seja agora ministrado pelo Senhor, que todo preconceito caia por terra e que todos saiam aqui com entendimento, Pai amado, que é a verdadeira Páscoa, de quais são os teus propósitos para a humanidade, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Se eu perguntar aqui o que é a Páscoa, todo mundo sabe dizer? Sim ou não? Não precisa se manifestar, só imagina que você está no seu trabalho, que alguém reconhece você como um cristão, alguém senta do seu lado e fala: puxa, você poderia explicar a Páscoa para mim? Você sabe explicar a Páscoa para a pessoa? Não precisa responder nem se manifestar, apenas pense aí com seus botões. Só que para a gente falar sobre a Páscoa e entender com profundidade o que é a Páscoa, a gente não pode voltar no evento da cruz. A gente tem que voltar lá no início de tudo para entender de fato o que é a Páscoa. E não somente que a Páscoa é a ressurreição, mas o que de fato ela quer nos ensinar, ela quer nos trazer, ela quer nos dizer, ela quer colocar dentro do nosso coração. Quando a gente volta ao início de tudo, a gente pode voltar lá em Abraão para falar da Páscoa. Abraão era um homem que estava numa cidade chamada de Ur dos Caldeus, e ele tem um encontro com Deus, por intermédio de ninguém. O próprio Deus se aparece para ele e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedece, sai de Ur dos Caldeus, começa a peregrinar pelo deserto. E aí a história vai passando, não dá para contar com riqueza de detalhes, senão a gente seria 8 horas da noite, a gente estaria aqui ainda. Mas o fato é que ele vai vivendo uma vida nômade, ali perambulando pelo deserto, e ele tem 2 filhos. Um se chama Isaac. Ele tem um filho chamado Isaac, e Isaac gera um filho também, um neto de Abraão, que se chama Jacó. Jacó, ele tem 12 filhos. Esses filhos vão ali, casam, começam a ter um monte de filho, e esse povo vai aumentando de forma exponencial, né? Começa com 1, Abraão, depois tem 2, Abraão e Isaac, depois tem 3, Abraão, Isaac e Jacó, depois tem um monte, 12 filhos, esses filhos casam, têm filhos, enfim, viram um povo. Só que, dentro desses 12 irmãos, 10 invejam um deles, invejam José.
e fazem uma trama diabólica para vender José. Eles vendem José para um povo que estava passando por ali, para não matar, eles queriam matar. Para não matar, eles venderam, porque eles queriam aquele irmão fora da casa. Porque o pai tinha um carinho pelo filho José, que era um dos mais novinhos ali, etc. José é vendido para um povo, esse povo leva José até um comércio de escravos. O povo do Egito vai lá, olha para ele, vê um dente bonito, forte, jovem, bom para um trabalho braçal lá no Egito. O Egito vai lá e compra. Ele vinga então esse irmão que estava condenado à morte pelos seus irmãos, mas que foi vendido, agora ele é um escravo dentro do Egito. Dentro do Egito acontece uma trama toda lá. Ele tem graça diante de Faraó, e Faraó coloca ele então para governar o Egito. Ele vira o segundo homem mais forte dentro do Egito com o passar do tempo. O segundo homem mais forte. Faraó e depois o governador, que era justamente quem? José. Naquela época acontece uma fome tremenda na terra e o Egito estava preparado para aquilo, tinha guardado muito mantimento, e o Egito agora durante a crise passa a vender mantimentos. Então esse povo, os hebreus, que tinham lá fruto dos 10 primeiros irmãos, eles vão até o Egito fazerem compras, comprar coisas. Aquele irmão se compadece, você sabe bem a história, uma história linda, depois você lê com riqueza de detalhes. Aquele irmão se compadece dos seus irmãos indo comprar, vivendo na miséria, o seu pai, a sua mãe, os seus 11 irmãos vivendo na miséria, indo buscar comida no Egito. Ele se compadece, conversa com o Faraó e fala: posso trazer minha família para morar comigo? Eu perdoo eles, eu perdoo que eles tentaram me matar, mas eu quero meu pai e minha mãe perto de mim, quero meus irmãos, mesmo que eles tenham tentado me matar lá atrás, eu quero que eles vivam aqui comigo no Egito, eu não quero ver eles morrendo de fome lá fora. O Faraó concede isso a ele, então o povo, os 12 filhos, agora os 11 filhos, mais José e a sua esposa, vão morar dentro do Egito. Eles começam a morar ali numa área bem fértil do Egito, numa área delta ali, onde era uma área irrigada ali por rios, bastante fértil. E eles então passam a morar dentro do Egito e passam a viver harmoniosamente dentro do Egito, se casando, tendo filhos, constituindo ali uma sociedade. Os anos passam e esse povo gostava de namorar, gostava de fazer filho. O povo vai crescendo, 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 até que vira um povo dentro do outro povo. Viram os hebreus, com inúmeros hebreus vivendo dentro do Egito. Isso se passaram anos e anos e anos e anos. Aquele faraó bonzinho que deixou José trazer sua família já não era mais o mesmo, agora era o outro, agora era o faraó Ramsés. Ramsés começa a olhar aquele povo e começa a ficar um pouquinho preocupado. Ele falou: esse povo é grande demais, esse povo é forte demais, esse povo gosta de fazer filho, então esse povo só tende a aumentar de tamanho. O dia que esse povo resolver se rebelar contra a gente, é a gente que vai ter que sair fora da nossa própria terra. Só que esse povo é importante aqui dentro para nós porque ele é a nossa força de trabalho. Então o que a gente vai fazer? Nós não vamos expulsar ele, nós vamos manter ele aqui. Mas nós vamos manter eles com um trabalho muito forçado. Nós vamos colocar ele para trabalhar muito, de modo que quando chegar no final do dia, eles não tenham condições de levantar um garfo para colocar até a boca para comer, porque vai lhe faltar força. Então eles subjugam os hebreus a um trabalho forçadíssimo, a pura escravidão, puro suco de escravidão. Trabalhando debaixo do sol, levantando tijolos e tomando chicotadas. Essa era a rotina do povo hebreu. Esse povo não aguenta tanta tortura, esse povo não aguenta tanto trabalho, tanta exploração. E esse povo começa a clamar a Deus: pelo amor de Deus, tira a gente daqui. Deus, tira a gente daqui. Deus, tira a gente daqui. Deus, olha para a nossa condição. Eles estavam numa situação deplorável. Então, tem toda uma história já acontecendo em paralelo, que é o crescimento de um desses hebreus dentro do Egito, também vivendo como príncipe, vivendo como um egípcio, que era Moisés. Esse homem foge do Egito porque ele, defendendo o seu povo, defendendo um amigo hebreu, ele acabou matando um egípcio e foi jurado de morte. Ele passa 40 anos perambulando pelo deserto, até que Deus o encontra perto de uma sarça ardente e diz: vai até lá, Faraó. Você conhece a história, se não conhece, está se convertendo agora, muito bom que você veja filmes sobre, leia a Bíblia e aprenda. Então ele fala: vai lá, volta no Faraó e manda o Faraó liberar meu povo, porque o povo está sofrendo na mão do Faraó com esse trabalho forçado. Aí Moisés pondera, pede ajuda, Deus concede uma ajuda, manda o irmão dele lá com ele. Eles ficam fazendo visitas rotineiras para Faraó, pedindo: liberta
o meu povo, deixa o meu povo ir embora daqui, deixa o meu povo ir embora dessa escravidão, deixa o meu povo ir embora desse trabalho pesado, o povo está morrendo, fadigado, o povo está apanhando debaixo do sol, as mulheres, enfim. Ele tenta fazer isso por 9 vezes. Ele tenta fazer isso várias vezes e Faraó não concede. Então Deus começa então a mandar pragas para o Egito. Por 9 vezes Deus faz coisas acontecerem, coisas diferentes acontecerem, para Faraó amolecer o coração e falar: vai embora daqui esse povo. Mas Faraó está com o coração endurecido, ele segura todas as ondas. É praga de inseto, é água que se transforma em sangue, úlcera que aparece no meio do povo. Era um inferno, mas Faraó está ali. Até que Deus então fala: agora eu vou tomar a minha atitude derradeira, e essa vai doer, e agora Faraó vai liberar o povo de vocês. Ele fala: eu vou matar todo o primogênito que tiver no Egito. Primogênito é o primeiro filho. Todo primeiro filho vai morrer, né? O pessoal costuma brincar que o primeiro filho e o caçula são os queridinhos, para quem tem mais de 2, né? Que o primeiro é o primeiro, não tem como, né? E o último é o pequenininho, mais indefeso, né? Então pegar os primogênitos do Egito ia chacoalhar o Egito. O povo do Egito ia clamar: pelo amor de Deus, libera esse povo daqui para que isso cesse no nosso meio. Então Deus, ele prepara o povo, ele diz aos hebreus: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão imolar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas das casas de vocês, porque meia-noite eu vou liberar o anjo da morte, e quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai ceifar a vida de todo primogênito. Mas quando o anjo da morte passar pelo Egito, onde ele vir a marca do sangue do cordeiro, ele vai passar por cima, ele não vai entrar na casa, ele vai passar por cima. O povo faz isso. O povo imola, está lá o texto. E aquele sangue vos será, Êxodo 12, 13, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós a praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, quando o anjo da morte, liberado por Deus, passasse pelo Egito, onde ele visse a marca do sangue nos umbrais. Para quem não sabe o que é umbral, umbral pensa no batente da porta, onde visse, ou no meio da porta, onde tivesse ali a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima. O fato aconteceu. À meia-noite, o anjo da morte começou a passar pelo Egito, e começou uma mortandade de primogênito, não só de seres humanos, mas também de tudo, de animais, de boi, de ovelha, de tudo que tinha primogênito. Foi uma carnificina no Egito, até que Faraó disse assim: libera esse povo daqui. E aí o povo é liberado. Deus fala: não é para deixar uma unha no Egito, peguem tudo e saiam correndo daqui, porque daqui a pouco Faraó vai mudar o coração dele, já ele vai esquecer da morte dos primogênitos e vai correr atrás de você. Então nada foi ficado para trás, e o povo saiu de lá às pressas, mas saiu de lá muito feliz. E Deus disse assim: isso vai ser instituído para sempre, uma festa em Israel, uma festa onde vocês vão lembrar do Pechá, da passagem, da saída de vocês do Egito. E nesses dias vocês comerão pão sem fermento, para lembrar que vocês não tiveram tempo de esperar o pão crescer, porque vocês tiveram que sair às pressas do Egito. E vocês também vão comer ervas amargas, para vocês se lembrarem da amargura que vocês passaram dentro do Egito. Até hoje, inclusive nesse momento de 1º de abril a 9 de abril, os judeus comemoram o Pechá, que seria uma Páscoa judaica, que relembra para o judeu a saída dos hebreus do Egito. E durante esse período, eles só comem pão sem fermento, né? Aquele pão solado, e ficam comendo ervas amargas, que é para se lembrar de onde Deus tirou eles. Até aqui tudo bem? O problema é que nós não somos judeus, então ninguém aqui precisa comer pão sem fermento, nem ervas amargas. A história continua. O povo atravessa o Jordão, o Mar Vermelho. Após atravessar o Mar Vermelho, eles caem numa terra chamada Palestina, que é a Palestina que nós conhecemos hoje, geograficamente. Na Palestina,
Deus tinha prometido a eles, já há um tempo atrás, dar uma terra que manava leite e mel. Vocês não vão ficar a vida inteira perambulando como nômades no exército, errantes, sem destino, sem local fixo. Não, vocês vão ficar perambulando até vocês encontrarem a terra prometida, a Canaã. Uma terra boa, um oásis no meio do deserto. Coqueiro, imagina um deserto, imagina um local que tem coqueiros, que tem água potável, que tem tâmara. Já comeram tâmara? Lembram da tâmara? Docinha, como mel, gostosa, que tem animais, enfim, um paraíso dentro do meio do deserto. O povo então atravessa, e o povo então começa uma batalha até conquistar a terra de Canaã. O povo conquista a terra de Canaã, o povo institui ali sua cultura. O problema é que o povo de Israel não é esse Israel lindinho que você imagina na sua cabeça. O povo de Israel sempre foi um povo difícil, sempre foi um povo idólatra, sempre foi um povo que após Deus fazer um grande milagre como tirar eles do Egito, pouco tempo depois eles se esqueciam e começavam a cometer idolatrias, começavam a reclamar de Deus, começavam a murmurar, né? Haja vista que logo que eles saem do Egito, daquela escravidão que eles estavam, eles ficam com saudade do que eles comiam no Egito. Eles começam a reclamar, lá no Egito tinha legumes, lá no Egito tinha pepino, lá no Egito tinha um poke lá que a gente comia toda hora, aqui a gente não está comendo nada, não tem carne. Aí Deus manda cordonizes, Deus manda maná caindo do alto, e esse povo foi assim a vida inteira. Israel foi um povo difícil, não é esse povo bonitinho, não é esse povo que o pessoal fica idolatrando, que Paulo condenou, falou não é para judaizar a igreja, colocando quipá, tocando chofar, tendo os costumes dos judeus. Paulo condenou, é só você ler o Novo Testamento que você vai ver que ele não queria saber de judaísmo dentro da igreja, porque os judeus são judeus, nós somos nós. E o povo vai ali, andando de idolatria, e aí, existia ali as leis, né? Existia ali os ritos de como o povo era perdoado quando o povo pecava, de como o povo se voltava para Deus quando o povo se afastava de Deus. Então, tinha várias regras para várias coisas, mas sobre o pecado, quando você pecava, você tinha que se apresentar diante de um sacerdote, no templo, na tenda, no quintal do templo, apresentar um cordeiro sem mácula. Então o sacerdote, ele imolava o cordeiro, retirava o seu sangue, retirava suas vísceras, retirava sua carne, fazia todo um ritual ali, né, de propiciação. Então você via que seu pecado estava perdoado. Pequei, viu que não devia, chegava lá para um sacerdote, trazia lá um cordeiro. Só que essa regra não estava funcionando. Essa regra não estava, porque o povo continuava se afastando. Essa velha aliança não estava sendo efetiva para trazer o povo para perto de Deus. Deus olhava e falava assim: a gente vai acabar com o estoque de ovelha da terra, porque todo dia o povo peca, todo dia tem que imolar cordeiro, todo dia é uma dança de cordeiro. E Deus via a idolatria do povo, viu o povo se afastando. Eu faço coisa por esse povo não reconhece, né? E é como se Deus esboçasse uma lamentação. Aliás, ele fazia isso com Isaías. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que Deus, ele fala: Isaías, eu tenho um povo que tem ouvidos, mas não me ouve, que tem boca, mas não fala comigo. E aí Deus olha para aquele povo e é como se ele falasse: quem que vai salvar esse povo aqui? Porque pela lei eles não vão ser salvos, porque eles erram aqui, se consertam aqui, mas passa 10 minutos, erram de novo. Eles acertam em 99 leis, mas ele erra na 100ª. Regrediu uma, regrediu todas. E aí Deus esboça lá em Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E é como se Jesus, que está ali do lado na Trindade, dissesse: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Deus falasse assim: vou ter que enviar um cordeiro que vai valer por todos os cordeiros e vai ser um sacrifício único por todos. E assim Deus faz. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus decide dar o seu único Filho, e Ele dá. Jesus vem, e Jesus vem encarnado. Jesus vem em carne e osso, sentindo tudo que eu sinto, sentindo tudo que você sente,
todos os tipos de tentações e aflições que eu sinto, que você sente, Jesus veio encarnado e sentiu também, porém não pecou. Ele vem, ele cresce, ele nasce de uma mulher, ele nasce de Maria, ele cresce ali, na região da Palestina. Ele se prepara, e ele então começa o seu ministério. Ele não era um queridinho da turma, ele não era reconhecido como filho de Deus, muito pelo contrário. Se você ler Isaías 53, você vê como era a vida de Jesus. A Bíblia fala que ele era desprezado, a Bíblia fala que ele era humilhado, a Bíblia fala que ele era homem de dores. Ele não tinha uma vida super legal na Palestina, onde ele festejava com os jovens da idade dele, onde todo mundo queria ele por perto. Não. Ainda assim, ele começou o seu ministério. Ainda assim, ele começou o seu ministério aos 30 anos e ele começou a curar. Curou cegos, curou paralíticos. Ele começou a acolher uma mulher que era totalmente rejeitada pela sociedade e que estava condenada à morte pelos religiosos, aqueles que diziam que trariam vida, que trariam boas novas. Ele acolhe uma prostituta. Ele diz: alguém aqui te acusou? Não, ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Isso é papel dos religiosos, ficar acusando os outros. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a viúva de Naim. Ele vai fazendo a sua obra de maneira perfeita e excelente. Mas chega um período que ele precisa se entregar, porque ele não estava ali só para trazer cura aqui, libertação ali, acolhimento ali. Ele não estava ali para atuar só na esfera de um pedaço de terra que é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Ele estava ali para uma obra que era para impactar o globo, uma obra que tinha impacto espaço-temporal. No espaço era relacionada não à Palestina, mas era relacionada ao globo terrestre inteiro. E no tempo era atemporal, era lá 2000 anos depois, 2026 anos depois, eles vão estar falando do meu nome, eles vão estar falando do meu feito. Então ele sabia que algo duríssimo estaria por vir. Mas ele se prepara para isso, ele vai para o Getsemane. E aí ele já começa a experimentar coisas bastante ruins. Ele começa a experimentar primeiro a indisplicência dos seus próprios amigos. Ele está no Getsemane com Pedro, Tiago e João. E enquanto ele está agonizando, sabendo que viria ali à frente uma morte de cruz, enquanto ele está suando sangue de aflição, 3 amigos estão dormindo como se nada estivesse acontecendo. Ele passaria ali a experimentar uma traição. Quem ele acolheu, quem ele abraçou, com quem ele andou junto, iria o entregar, e entregar com um beijo. Aquilo traz para ele era humano, ele veio encarnado. Ele pensou também em não seguir, porque ele viu que seria pesado demais. E ele pondera com Deus: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele mesmo conclui logo depois dizendo: se eu não for, quem é que vai? Deus já perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai em favor dessa galera? Se os cordeiros que a gente está matando e oferecendo sacrifício não resolve, a quem enviarei? Ele disse: eu disse, envia-me a mim. Deus me enviou. Então, Pai, seja feita a tua vontade. A partir daquele momento, Judas se aproxima, o entrega com um beijo no rosto. Os capangas, os algozes pegam ele e levam para onde? Para frente dos religiosos. Caifás, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes começam a interrogá-lo. Mas aquilo não era um julgamento religioso, porque a sentença já estava dada. Eles só queriam pegar Jesus no pulo ali, com alguma frase, para poder dizer que ele cometeu um anátema, que ele cometeu um insulto imperdoável. E assim ele deveria ser levado até o governador, que era Pôncio Pilatos. Só que Jesus não estava nem um pouco admirado com o julgamento do sumo sacerdote, porque ele mesmo já tinha dito isso para os religiosos. Ele sabia na frente de quem que ele estava. Ele estava na frente de sumos sacerdotes, de pessoas que se julgavam representantes de Deus na terra,
mas que não viviam dessa forma, e Jesus estava zero admirado com aquilo, porque ele mesmo já tinha dito: publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Ele já tinha dito isso. Sabe o que era publicano? Corrupto. Sabe o que ele estava dizendo se fosse nos dias de hoje? Aquela corrupção toda dos políticos de Brasília, do Banco Master, aquela coisa escandalosa. Aqueles políticos, os mais envolvidos nos maiores esquemas de corrupção, as prostitutas aí que fazem os maiores absurdos que você possa imaginar, essas pessoas vão chegar no reino do céu mais rápido do que alguns que vêm para a igreja, que são hipócritas. Então ele não estava admirado do sumo sacerdote está querendo levar ele a uma morte da pior maneira que havia na época, que era a morte de cruz. Ele não estava admirado, porque ele já tinha falado para os religiosos, para os fariseus: os publicanos, os corruptos e as prostitutas chegam primeiro que vocês no reino dos céus. Porque a prostituta muitas vezes está fazendo as maluquices dela, sexuais, ignorando. Ela não sabe quem é Deus, ela não foi tocada, ela nunca leu a Bíblia, ela não... O corrupto é a mesma coisa. Agora, vocês são conhecedores da palavra. Vocês sabem quem Deus é. Vocês conhecem a Bíblia. E vocês continuam no pecado. Então é mais fácil o corrupto entrar, mais fácil o vorcaro entrar. O vorcaro não, porque o vorcaro ele conhece bem, né? O meio evangélico. É mais fácil o maior corrupto entrar. É mais fácil a pior prostituta entrar do que vocês. Eles começam a acusar Jesus. Jesus calmo, pacífico, não fala muita coisa. Você é o Filho de Deus? Diga-nos. Em outras palavras, ele diz: é vocês que estão dizendo. Vocês que estão dizendo. Chega um momento que ele diz: vocês ainda vão ver o Filho do Homem descendo dos céus. Como assim? Você está se dizendo Filho do Homem? Anátema. E aí eles prendem e jogam para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador de Roma, e Roma era uma terra tomada pelo Império Romano. Então era quem governava a Palestina, era Pôncio Pilatos. Aquele caso chega para Pôncio Pilatos já tem uma falta de ânimo para julgar o caso. Fala: isso é coisa de religião, de vocês, resolvam lá entre vocês. E o povo apertando ele. Existia uma pressão política, porque um povo grande ali estava apertando o governador de Roma, que era responsável por cuidar da Palestina. E aí então, a mulher de Pôncio Pilatos tem um sonho. Fala: eu sonhei com esse homem aí, cara. E o sonho não foi nada bom. Sai disso, porque senão vai sobrar para você. Pôncio Pilatos, então, que tinha o poder da palavra, poderia decidir por uma coisa ou outra. Ele vai falar: vou fazer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Vou dar um indulto. Eu vou colocar esse homem, que é só um religioso. Esse homem é da religião deles aí, é um judeu qualquer, não tem passagem nenhuma. Puxamos a capivara dele, não tem crime nenhum. E eu vou pegar um facínora. Pensa aí nesses jornais que torcem e sai sangue, na pior notícia que você já viu. Fulano estupra velhinha de 99. Pensa assim: fulano mata criança e estupra uma criança de colo e depois... Pensa no crime mais absurdo. Ele falou: vou pegar um cara que cometeu um crime desse quilate, que é... Qual é o nome dele mesmo? Barrabás. E vou pegar Jesus, vou colocar diante do povo. Aí o povo escolhe condenar Barrabás, né? E aí Jesus fica livre e esse povo se entende. Aí ele coloca Jesus e Barrabás. E fala: hoje quem decide são vocês. Quem vocês querem dar o indulto, quem vocês querem libertar e quem vocês querem condenar uma morte de cruz. Eles falaram: faz o seguinte, já prepara a cruz para Barrabás, porque não tem nem como entre Barrabás e Jesus escolher Jesus para ser condenado. Então prepara uma cruz para Barrabás, porque naquela época a morte de cruz era só para crimes desse quilate, crimes hediondos, crime de estuprou criancinha, matricida, matou mãe, matou pai, coisa desse nível. Aí a pessoa morria com morte de cruz, exposto numa praça que era para ficar de exemplo. Fala: ó, não comete esse crime, senão você vai parar aqui. Era uma morte muito, terrível. Então eles constroem uma cruz para as dimensões de Barrabás, uma cruz gigante, já esperando que Barrabás seria condenado. E aí eles falam: Cristo ou Barrabás? E o povo sangue sedento responde de maneira uníssona, numa só voz, dizendo: liberta Barrabás. E
condena Jesus. Pôncio Pilatos, acho que não acreditou naquilo. O plano dele dá errado. Barrabás está feliz. Lembra lá da imagem lá do filme Paixão de Cristo? Aquele tamanho, barbudo, os dentes tudo podre. Feliz da vida, ele vaza, some. Nunca mais se fala em Barrabás na Bíblia. E Cristo é condenado. Então os algozes romanos pegam ele, levam ele para um espaço e começam uma sessão de tortura com Cristo. Eles começam uma sessão de tortura chamada 40 menos 1, porque a pessoa não poderia tomar mais do que 40 chibatadas. Então ela tomava 39, 40 menos 1, que dava igual a 39, e depois começava a recontar do zero de novo. Ou seja, era uma sessão de tortura com chicotes que não parava. No chicote, era um chicote feito de couro, era um chicote que tinha pedaços de osso nas suas pontas. Então todas as vezes que eles chicoteavam a Jesus, não era só um chicote que batia e descia. O chicote batia em Cristo, os pedaços de osso, que é como se fossem pedaços de pedras pontiagudos, cravavam na sua carne, e quando eles puxavam, aquilo dilacerava a sua carne. Era uma sessão de tortura que não se viu nos tempos modernos. E eles começaram a chicotear, até aquele homem desfalecer. Quando aquele homem já estava quase desfalecendo, para não deixar ele morrer e concluir, para que ele pudesse morrer lá na cruz envergonhado, eles vão lá, tecem uma coroa de espinho e começam a chacotear dele. Você não é rei dos judeus? Então toma aqui tua coroa. Cravam uma coroa de espinho na cabeça dele. Aquela coroa penetra o seu couro cabeludo. Couro cabeludo é uma das partes mais irrigadas do nosso corpo. Então se você bater aí, sangra. Eles cravam aquela coroa de espinho. Imagina a dor que Cristo estava sentindo. Não bastasse, eles vendavam os seus olhos, pegavam um porrete e começavam a bater com um porrete na cabeça dele. E em meio a gargalhadas perguntavam: vai, tu não é profeta? Então adivinha quem te bateu. Irmãos, isso que eu estou contando para vocês não é do filme Paixão de Cristo que eu assisti. Cada detalhe que eu estou contando aqui você pode conferir nos evangelhos, que está lá. Eles batendo na cabeça dele, eles cuspindo na cara dele, eles dando tapa no rosto dele, eles colocando capa escalarte nele para fingir que ele era, para chacotear dele dizendo que ele era um rei. Você pode consultar nos livros históricos o tipo de chicote que havia, as pontas de ossos no final do chicote. E essa sessão de tortura fica um tempão, até que chega o momento de levar ele para o Calvário. Apontam para ele e falam: aquela é a tua cruz, ninguém vai te ajudar aqui. Pega a tua cruz e vai lá para o Calvário. Jesus vai lá pegar a cruz dele. Ele não aguenta, porque a cruz era muito pesada, eram 2 toras de madeira muito pesada. Um homem vê aquilo, não se aguenta, e ele vai até Jesus e ajuda Jesus a carregar a cruz. Era Simão o Cirineu, um homem que tinha vindo de uma cidade próxima de Cirene até Jerusalém. Ele ajuda Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Quando chegam no Calvário, eles começam a pregar os seus pés naquela cruz. Alguém já pisou num prego aqui? Alguma vez na vida, na infância? Já pisou num caco de vidro? Agora experimenta ter os seus pés transpassados com uma tora de prego desse tamanho, porque era aqueles pregos que iam sustentar Cristo numa cruz. Experimenta pegar uma caneta, faz um experimento em casa, pega uma caneta e experimenta apertar aqui, ó, a palma da sua mão com uma caneta. Você vai ver o incômodo que é. Agora você imagina um prego transpassando as mãos de Cristo. Mas foi isso que eles fizeram. Prenderam os pés dele na cruz com prego, prenderam as mãos deles na cruz com pregos. Ele ficou muito esticado e ele teve ainda, sem força, que fazer uma força enorme para respirar, porque ele não poderia morrer sufocado, sem ar. Então ele tinha que inspirar e expirar, mas como estava muito esticado, era muito difícil ele fazer esse movimento do diafragma, de puxar o ar e soltar o ar. Ele sabia que ele não poderia morrer sufocado, porque Deus não, na lei judaica, Deus não aceitava morte de animal sufocado. Durante o rito de sacrifício de um cordeiro para expiação de pecados, tinha os moldes corretos de se sacrificar o animal. E lá no livro de Levítico está explícito que Deus não aceita morte de animal sufocado.
Então Deus não podia morrer, Jesus não podia morrer na cruz sem ar. Então ele faz um esforço brutal para poder respirar. E ali começa, ainda assim, torturas, já naquele estado. Um soldado vai lá e perfura com uma lança o baço dele, a lateral do baço dele, a lateral da barriga dele. Ele está ali, não só com o seu corpo destruído, mas ele está com o seu emocional também abalado. Porque naquele momento, ele se sentiu extremamente só, a ponto dele exclamar: Deus meu, por que me abandonaste? Só que ali ele começa a esboçar as maiores virtudes, a frase mais linda, uma das frases mais lindas que tem na Bíblia, é tirada de Jesus naquele momento. Porque ele começa, naquela situação, poucos minutos antes de morrer, ele começa a olhar para o povo. Ele começa a olhar para os algozes romanos. Ele começa a olhar para aqueles soldados romanos que estavam há poucos minutos atrás batendo na sua cabeça, colocando coroa de espinho, chacoteando dele, cuspindo na cara dele, enfiando lança na barriga dele, gargalhando com a morte dele. Ele olha para aqueles romanos e o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você já parou para pensar nisso, meu amigo? Como Jesus é maravilhoso, como Ele é bondoso, e você achando que Ele não quer mais saber de você, porque você pecou 2, 3 vezes aí. Minutos depois dos caras que fizeram a maior tortura com Cristo, Cristo estava ali: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes Jesus olha para as nossas vidas e fala: Pai, perdoa o Felipe, não sabe o que está fazendo. Pai, ignora isso que o Rodrigo está fazendo, ele não sabe o que ele está fazendo. Pai, perdoa o Wesley, ele não tem noção do que ele está fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, estava posto o sacrifício. Enquanto aquilo ali era a tristeza de muitos, mas era a alegria da humanidade. Porque ali estava posto o sacrifício. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, que na Velha Aliança, as pessoas precisavam pegar um cordeiro, imolar ele, tirar o sangue, para que a pessoa se sentisse livre do seu pecado. O cordeiro estava posto ali, numa cruz, com seu sangue jorrando, pela cabeça com as coroas de espinhos, pelas suas mãos, pelas perfurações dos cravos, pelos seus pés pela perfuração dos cravos, pela sua barriga pela perfuração da lança. Estava ali. Quem era aquele? João Batista, tempos antes, já tinha descrito aquela cena. Ele falou aquilo momentos antes, na primeira vez que ele viu Jesus. Mas ele poderia dizer isso nesse exato momento, porque João Batista, quando viu a Cristo, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Eis aí o preço que está sendo pago para perdão de todos. Ali estava o sacrifício. O sangue de Cristo estava vertendo naquela cruz. Do mesmo modo que para o anjo da morte não tocar no Egito precisava ter sangue nos umbrais, o sangue de Cristo estava vertendo naquela cruz e dando acesso a todos. É por isso que a gente fala: eu sou banhado no sangue de Cristo. Sangue de Jesus tem poder. Por que você fala isso? Sangue de Jesus tem poder. Eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. O sangue de Cristo estava lavando a humanidade com o seu sangue. E em pouco tempo, o diabo já não teria mais poder. O anjo da morte já não teria mais poder. Você entende isso? Porque todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus e foram banhados no sangue de Jesus, esses têm a marca de Cristo em si. Esses têm o sangue de Jesus Cristo na sua vida.
E da mesma maneira que à meia-noite lá no Egito, o anjo da morte passou e onde ele viu sangue, ele teve que passar por... Todas as vezes que o anjo da morte vê alguém banhado com o sangue de Cristo, ele é obrigado a passar por cima. Olha o que diz 1 Pedro 1, 18, 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, como o dinheiro, que vocês foram resgatados da vossa vã, da vossa inútil maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Lucas 22, 19 e 20 diz assim: tomando pão. É uma coisa que assim, a gente precisa deixar a religiosidade de lado, porque a gente ora o Pai Nosso todo culto, e às vezes é de forma mecânica. A gente toma culto toda a ceia e repete frases de forma mecânica. Mas você tem que ter o entendimento e o poder da frase. Jesus Cristo, quando ensinou os discípulos a orar, ele ensinou o Pai Nosso. Então o Pai Nosso tem muito significado, tem muito poder e contempla tudo. Mas não de uma forma mecânica quando a gente ora. Quando a gente toma ceia uma vez por mês, a gente repete aquelas frases. Aquela frase tem poder. Olha o que diz Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-os e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O que é o novo testamento no meu sangue? O que é a nova aliança? É aquela que não é antiga. E qual era a antiga? Cada um aqui que pecasse, levaria um cordeiro até um sacerdote, para que seus pecados fossem perdoados. Esse era o rito religioso da época. A nova aliança, o que é? Cristo morreu por todos nós. Uma única morte. A morte de alguém que não teve pecado. Morreu por todos nós. E hoje, a gente não precisa levar nada para um sacerdote. Hebreus diz: vocês podem entrar confiadamente no Santo dos Santos, a fim de poder receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Santíssimo lugar, um lugar que só o sacerdote podia entrar. Acabou. Agora você pode entrar no lugar mais restrito que tinha na época, que é a presença de Deus no Santíssimo lugar, a fim de receber graça e misericórdia em tempo e em fora de tempo, qualquer hora. Essa é a nova aliança. Desde que você creia que Jesus Cristo foi na cruz para te salvar. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Olha o efeito do sangue que verteu na cruz. Ele remove o teu pecado, ele te perdoa, ele te dá uma nova vida, ele te dá uma nova chance, ele muda a tua história. Eu sei disso porque mudou a minha, mudou da minha mulher. Eu vejo isso conhecendo a vida de muita gente aqui, como era, como é. Ontem eu estava falando para o irmão, batizei um irmão, e ele contando brevemente como era a vida maluca dele. Tiro na perna, tiro na cabeça, tiro não sei o que lá, olha como é que eu... Outro dia a gente estava... Um menino que entrou aqui, que ia para a casa de recuperação, e aí quem estava agilizando toda a situação é o Alessandro da Silmara. Aí você olha a cara do Alessandro da Silmara, ele tem uma cara de playboy. Cadê ele? Não está aqui, né? Cadê o Silmar? Não, teu marido. O Alessandro, ele anda todo engomadinho, ele anda com o cabelinho todo penteado. Ele é metrosexual, não é, o Alessandro? É metrosexual. Ele, cabelinho todo penteadinho, loirinho. Você vai falar, esse cara é empresário. Ele nunca foi louco. Mas você conhecia a vida do Alessandro? Já deram testemunho aqui, né? Conhecia a vida do Alessandro, meu amigo. O Alessandro atravessava o Paraguai com droga. O Alessandro foi para Cracolândia. Aí você olha para a cara dele, você nunca vai dizer. Você diz que eu sou cracudo, mas você não disse que o Alessandro é cracudo. O marido da Simara ali. Uma cara de playboy. Então assim, eu sei as pessoas. Esse aqui quando chegou na igreja, o Felipe Alemão. A cara de doido. Tinha um outro amigo que era da nossa igreja, ele tinha se desviado, o Robinho. O Robinho congregou com a gente no começo da igreja toda, depois ele se desviou. Um dia ele veio visitar a igreja, aí ele viu esse daqui. Ele falou: Rodrigo, o Felipe tá vindo aqui na igreja? Eu falei: pô, tá. Ele falou: meu irmão, dá um jeito de segurar esse cara aqui na igreja. Eu moro no mesmo bairro que ele lá no Jockey. Dá um jeito de segurar esse alemão aqui. Esse alemão é doido. Então assim, a gente sabe que Cristo transforma e eu não dei um curso para o alemão caiu lá na minha célula. Eu não dei nós vamos estudar agora o curso da libertação, vem cá.
Você vai seguir essa receita aqui. Você vai orar 3 vezes ao dia, no pôr do sol, e no levantar do sol, aqui no nascente, no poente do sol. Você vai tomar só, agora, começa a refeição. Não tem! Isso é o poder de Deus. Parou de cheirar logo depois. O nariz fica torto. Depois repara, vem aqui conversar com ele perto, você vai ver que o nariz dele é punhado para lá. Tu só cheirava com o da direita, né? Com o lóbulo da... É verdade, vai aqui, torto. Conheci o Carioca era o cara que faleceu, né? Louco. Outro que ia lá na minha célula também, quando viu o Felipe. O quê? Ele é carioca mesmo. Felipe daqui, ó. Pô, meu irmão, esse cara é maluco. A gente cheirava uma pacoteira inteira, não sei o quê. Falei, tu também, carioca? O carioca traficava também cigarro lá do pau. Os caras sumiam só louco. E Jesus transforma. Olha, irmão, aqui, ó, todo engomadinho, ó. Reserva. Ó, toda calça apertadinha. Chegaram no jogo que ninguém nem lembra quem ele era. Óculos, cara de nerd. Assim que Jesus faz, meu irmão. É pelo sangue, é acreditando no sangue dele. Acreditando no sangue da cruz que verteu. Ele verteu o sangue. Ele espiou ali, ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Páscoa. A Páscoa ocidental, a nossa Páscoa, comemora a ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa verdadeira, que está para além de chocolates e coelhinhos, que está para além de não comer carne, só comer peixe, que está para além de não posso falar palavrão essa semana. A Juliana estava trabalhando outro dia, ela falou que ela estava trabalhando com o cara do meu trabalho lá, ele soltou um palavrão, o cara falou, nossa, eu não posso falar palavrão, estou na quaresma. Então é a semana que não pode falar palavrão, o resto você pode fazer tudo. Então, para além dessa religiosidade, a Páscoa, mais do que lembrar da ressurreição de Cristo, a Páscoa significa passagem. Passar sobre. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa que eu comemoro. Eu olho para trás e vejo minha vida, eu falo, isso passou na minha vida. Isso não é mais a minha realidade. Isso passou. Porque o sangue me marcou. E quando as tentações vêm, a tentação vem, né? Vem sempre. Mas quando o pecado vem, quando o diabo vem, quando os demônios vêm, ele é obrigado a passar por cima. Ele vem tocando. Quando chega um, olha pro teu irmão, faz isso aqui, ó. Ó, Mônica. Tem a Mônica, não vou nem contar o testemunho da Mônica. Eu vou deixar pra Mônica contar o testemunho dela. A irmã que toma conta do culto de senhoras. Eu quero que ela conte o testemunho dela. Você não vai acreditar quem ela era. Não vou falar. Gostava, hein? Cancelar um CPF. Não podia falar isso, né? Tinha que deixar ela pra tu falar. Falei. Então, meus irmãos, ó, quando seu marido começar a te perturbar, você não fala nada. Vaza. Vou fazer isso contigo agora, Ju. Começar a falar, ó. Me erra. Isso aqui é um me erra nos dias de hoje. Passei por cima. Ó, chegou em mim, passa por cima e continua. Me erra. Isso é a passagem, passar por, passar sobre. Isso é a nossa Páscoa. Olha o que diz Paulo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí eu vou terminar com o livro de João que a gente leu no início. Que diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, presta atenção nesse versículo. A gente precisa ler a Bíblia dessa forma, prestando atenção, senão é mais um texto. Ó, com esse texto aqui você tem que voltar lá na história dos Hebreus. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não está falando que você é imortal, você vai morrer, mas a partir da morte você tem uma vida eterna ao lado de Cristo. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Entendeu? Aquele que crê na minha palavra, aquele que crê em Deus que me enviou, aquele que crê em Jesus, não morrerá, não será condenado. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Porque passou da prostituição para uma vida santa. Porque passou do tráfico para uma vida liberta. Porque passou do vício em sexo, do vício em jogos, do vício em drogas, para uma vida equilibrada, santa, comedida. Passou. Eu estava morto, mas hoje eu vivo. Essa é a sua frase. O que é a Páscoa para você? Eu estava morto e hoje vivo, porque eu passei da vida para a morte. Passei como? Apenas crendo no sangue de Cristo. Da mesma forma, agora você consegue relacionar a Páscoa do Velho Testamento com a Páscoa do Novo Testamento? No Velho Testamento, o anjo da morte vai passar, imolem um cordeiro, passe o sangue desse cordeiro na porta, e onde o anjo da morte vê o sangue do cordeiro, ele passa por cima e não mata o primogênito. No Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus Cristo foi imolado, Jesus Cristo foi como um cordeiro mudo até o matadouro, que era a cruz do Calvário, verteu o seu sangue. Todo aquele que nele crê é banhado no seu sangue, e agora você passou de uma vida morta para a vida. Amém? Se você não lembrar de nada do que foi pregado aqui, você só lembra disso aqui, ó. Passei. Essa coisa ruim aí vai passar sobre mim, mas não vai aterrissar aqui não vai parar aqui não. Eu vou seguir. Amém? Porque eu vivo uma nova vida em Cristo. Você vai continuar, falei isso pro pessoal que se batizou ontem, você vai continuar falhando, você vai continuar errando. Tem coisas que vão se passar 20 anos, eu tenho acho que 20 e poucos anos de igreja, meu irmão, que eu me converti. Tem coisas que eu luto contra. Então, o tempo vai passar e tem coisas que você vai continuar lutando, mas você sempre vai ter o sangue de Cristo para passar na sua vida, para te libertar, para tirar toda acusação, porque você creu, e porque você creu, você passou da morte para a vida. Amém? Curva a tua cabeça aí e fecha os teus olhos.